Você já ouviu falar de George Miller? George Miller. Hoje seria o aniversário dele se ele estivesse conosco. Mas ele nasceu há exatos 220 anos, 1805. Bom, para estar com 220 de idade, ele não poderia ser humano, né? Só se ele fosse um elfo, o que não era o caso. Mas quem foi George Miller? Por que eu estou falando dele hoje? A primeira razão eu já expliquei aqui, porque o aniversário, né, 27 de setembro, aniversário de George Miller. Ele era alemão de nascimento, mas passou a maior parte da sua vida na Inglaterra. Mas o que tem de mais? Por que eu estou falando disso? Estou resgatando uma figura que pouca gente comenta a respeito. George Miller era evangélico, pastor evangélico, e ele dedicou a sua vida à causa de ajudar crianças órfãs, crianças abandonadas, que havia muitas na Inglaterra vitoriana do seu tempo. Muitas crianças desamparadas, e por causa do seu compromisso de fé com o Evangelho de Jesus, ele, sensibilizado ao ver aquela situação, conseguiu mobilizar pessoas que foram tocadas por Deus. A verdade é essa. Sem falsa piedade, sem pieguice, mas pessoas que começaram a ajudá-lo financeiramente. E quando a gente olha para a biografia de George Miller, os números dele são coisas assim impressionantes. Porque eu estou falando aqui de século XIX. Naquele tempo não tinha todos os recursos, né, que a gente tem hoje, o avanço tecnológico de, por exemplo, comunicação em tempo real, rede social, então nem pensar, né? Ninguém nem sequer pensava na possibilidade de um computador. Mesmo assim, ele conseguiu levantar muito dinheiro e nunca se envolveu em nenhum escândalo financeiro, desvio de verba, enriquecimento ilícito, absolutamente nada disso. Todos os recursos que ele levantou, e não foram poucos, foram destinados integralmente para a construção de orfanatos. E ele construiu vários, não foi um só não. Para a manutenção desses orfanatos, isso demanda muito dinheiro, claro. Né? Pessoas que vão trabalhar lá, o cuidado com as crianças, a educação daquelas crianças todas. E ele ajudou também a obra missionária. Por exemplo, vou citar um nome aqui que talvez não seja familiar para você, mas a gente fala Hudson, né, em português, H-U-D-S-O-N, em inglês eles falam Hudson. Hudson Taylor, ou Hudson Taylor, né, como eles dizem em inglês, que foi um missionário protestante na China do século XIX, claro. Foi ajudado pelo Miller lá da Inglaterra, ele ajudava o Hudson Taylor financeiramente. Ou seja, alguém que literalmente viveu para o próximo. A biografia de George Miller fala que, além do alemão, óbvio, né, que era a língua materna dele, ele nascido e educado na Alemanha, ele já vai adulto para a Inglaterra, mas ele falava de maneira fluente o inglês, não é de se admirar, porque, como eu disse aqui, ele viveu muitos e muitos anos na Inglaterra, mas falava o francês também. A sua biografia nos dá conta que ele é também fluente em francês. Além do alemão, como eu disse, era a sua língua materna. E ele viajou bastante e pregava nessas duas línguas, né? No inglês e no francês. E ele sempre deu o exemplo, ele escreveu, tinha um diário no qual fazia as suas anotações diárias, né? E ele sempre falou da confiança que ele tinha em Deus e de se alegrar em Deus. Não é bonito nisso? Para pensar, não é bonito? Ele dizia, a primeira coisa, o mais importante, o início de tudo, você ter alegria em Deus, se alegrar no Senhor. Que contraste quando a gente vê hoje aí líderes evangélicos, né, líderes religiosos, pelo menos que se dizem religiosos, que tem milhares e milhares e milhares de seguidores na internet, e o tempo todo com raiva, e gritando, esbravejando, xingando, ameaçando, rogando pragas e maldições para outras pessoas. George Miller, que ajudou o próximo de verdade, George Miller dizia, a primeira coisa, alegrar-se em Deus e confiar nele, confiança em Deus.
nada de manipulações, de esquemas, nada de negociatas, nada de querer, de pressionar pessoas para que façam aquilo que você quer, nada disso. Totalmente diferente. Confiar em Deus. E George Miller foi muito criticado no seu tempo. Muito. Sabe por quê? Sabe que crítica que fizeram ele? Criticaram-no porque ele foi, entre aspas, entre muitas aspas, acusado de elevar pessoas pobres, né, de nível social. Fazer com que algumas pessoas subissem na pirâmide social. Aquelas crianças pobres e órfãs, abandonadas, desamparadas, que seriam crianças de rua e facilmente se envolveriam em crime, eles ajudou e deu-lhes um destino, vamos dizer assim, na vida, oportunidade de educação, de trabalhar por conta própria, ter o seu emprego. Foi acusado disso. Vê lá se isso é motivo para criticar alguém. Vamos ver no Brasil de hoje, a gente vê o padre Júlio Lancelotti, né, que ajuda pessoas em situação de rua, e quantas críticas ele recebe, quantos ataques, ofensas, insultos. Ou seja, o que fizeram com o George Miller lá na Inglaterra do século XIX, fazem com o padre Júlio Lancelotti aqui no Brasil do século XXI. O Miller era pastor evangélico, o padre Júlio Lancelotti católico romano, ambos fazendo a mesma coisa e ambos criticados. E quem criticou o Miller no passado, critica o padre Júlio hoje, está agindo de uma maneira literalmente não cristã, porque age na perspectiva da lógica aristotélica. Aristóteles formulou a sua lógica, né? Na qual ele diz, um dos princípios da lógica de Aristóteles é que algo é o que é e não pode ser o que não é. Vamos traduzir isso aqui? Estou na cabeça de muita gente. O pobre é o pobre e não pode deixar de ser pobre de jeito nenhum. Aí, quando vem um governo que propõe uma medida para ajudar pessoas pobres, vem outros e criticam, e rotulam, e xingam, e falam coisas que não são verdadeiras. Né? E a Bíblia vai falar tantas vezes, né, do Deus que inverte as situações, que exalta os pobres e despede de mãos vazias os ricos. Isso que eu estou falando aqui não é Karl Marx, não é comunismo, não é Lenin, não é Fidel Castro, não é Stalin, não é Mao Tse Tung. É a Bíblia que fala isso. A Bíblia. George Miller deixou um exemplo de confiança em Deus, de alegrar-se no Senhor, eu faço questão de repetir isso, de amor a Deus, de dedicação ao próximo, de dedicação às crianças que, de outra maneira, seriam vítimas de abusadores de todo tipo, de toda espécie. Um exemplo de alguém que leva o Evangelho a sério. George Miller nos ensina muita coisa. Pensa nisso. Coloque aí nos comentários o que você acha a respeito. Você já tinha ouvido falar de George Miller antes? Inscreva-se aqui no Fé Café, ajude a compartilhar esse conteúdo, caso você já tenha feito a sua inscrição. Muito obrigado de verdade.